Ô, bonito abençoado segundão! Boa tarde, professor João Paulo aqui com vocês, dando aquele abraço, né, mandando aquela saudação especial, né, para cada um que está nos acompanhando aqui essa tarde, que está aí com o seu caderninho aberto, aprendendo cada vez mais com essas aulas que estamos aqui fazendo no Educapé. É tudo com muito carinho, viu? Por isso que a gente está aqui, mandando aquele abraço para vocês, fazendo votos de que tudo esteja bem, e para quem não esteja bem, para quem não está bem, nosso abraço, né, consolador, reconfortante, para que Deus dê forças e você siga adiante, tá bom? Então vamos continuar aqui estudando, meu segundão, vamos embora, vamos estudar. E a gente está aqui num assunto bem interessante, né? Na semana passada a gente deu um arremate e agora a gente continua para fazermos aqui com vocês resoluções de questões sobre dois assuntos que vimos na semana passada, né? Renascimento e a Reforma Protestante, também com a Reforma Católica, né? Valendo vários batons garotos para quem acertar as respostas corretas, né? O pessoal aqui no estúdio já se preparando, já fazendo corre-corre, né? Falou de chocolate numa hora dessa, já viu, né? Todo mundo fica pensando coisas. Vamos lá, né? A gente já viu aqui algumas questões, eu acredito que essas 5 primeiras, né? A gente já viu na aula passada, mas aí deixa eu passar por elas aqui para pegar o embalo e a gente poder conversar sobre tudo isso, né? Então, lembrando para vocês, essa questão, né, tá falando, a reforma religiosa do século XVI teve como desdobramento, né? Letra A consolidação do poder dos príncipes do Império Germânico. Letra B, a constituição de mais de uma igreja cristã no Ocidente. Letra C, a divisão da igreja em ramos ortodoxo e romano. E letra D, a subordinação da igreja católica ao Estado. 5 segundos para você pensar um pouco. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta correta é a letra B. Olha aí, já disseram lá do estúdio, Dona Ana, fim de ganhar uma caixa de chocolate. Mas só se acertar tudo, viu, Dona Ana? Não comemore não, e vamos que vamos que vamos. Então, a constituição de mais de uma igreja cristã no Ocidente, né? O meu adentro nessa questão, né? Tá na letra D, para a gente não confundir, né? A subordinação da Igreja Católica ao Estado. A Igreja Católica era o próprio Estado, né? Nesse tempo a Igreja tinha o seu próprio país e nos outros países europeus ela se misturava ao poder, né? Não havia um rei que não queria a bênção da Igreja sobre o seu reino, porque tendo a bênção da Igreja, tinha convicção de seus súditos de que aquela pessoa, de que o rei era um enviado de Deus, né? Uma outra questão que a gente não pode confundir aí é a letra C. A igreja em outro momento se dividiu, né? Lá no ano de 1056, houve o cisma do Oriente, criando 2 ramos no cristianismo, né? O catolicismo ortodoxo romano e a igreja ortodoxa, bem predominante nos dias de hoje, lá na Rússia e nos países do leste europeu. Próxima questão. As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiam contra, letra A venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica. Letra B, valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis, do lucro e da ascensão da burguesia. Letra C, o pensamento humanista e permitiram a ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja Católica. Letra D, as missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na América e na Ásia. Letra E, o princípio do livre-arbítrio defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica. Vamos lá, a resposta correta. Pensa comigo em 1, 2, 3, 4, 5. A resposta correta é a letra A venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja. Então as reformas protestantes visavam combater, né? Reagiam contra a venda de indulgências, que a gente já falou aqui em aulas passadas, né? É aquela questão da venda do perdão do pecado, né? Então havia lá o ditado que dizia que cada moeda que tilinta no cofre é uma alma a menos no purgatório, né? Então, à medida que você ofertava, à medida que você dava, né? As almas eram libertas do purgatório, que, digamos assim, era uma antessala do inferno, né? É um espaço onde as almas ficavam aguardando o julgamento, sofrendo leves tormentos, porque tormento de verdade iria acontecer no inferno, né? Então, para livrar as almas do purgatório, exigia a questão do dar, né? E dar em material para que aquela alma fosse libertada. Próxima questão.
O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era enfrentar o avanço dos ideais protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Entre essas decisões, a de, letra A, favorecer a interpretação individual da Bíblia de acordo com seus princípios fundamentais. Letra B, adotar uma atitude mais liberal com relação aos livros religiosos, o que fez com que diminuísse a censura medieval. Letra C, criar uma comissão com o intuito de melhorar o relacionamento com os povos não cristãos. Letra D, estabelecer uma corporação para o Sacro Colégio, pois dessa forma todas as nações cristãs estariam aí representadas. E a letra E, estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente o educacional. Vamos à resposta correta em 1, 2, 3, 4, 5. Então, o Concílio de Trento, estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. A gente não pode perder de vista que uma das ações do Concílio de Trento foi a criação dos jesuítas, da Companhia de Jesus. São Inácio de Loyola foi consagrado aí o chefe da corporação jesuíta, da empresa jesuíta, digamos assim. E uma das formas que eles faziam para evangelizar, principalmente aqui no Brasil, era o uso da alfabetização, o uso do teatro, ou seja, as ferramentas educacionais de aprendizado para poder ensinar os rudimentos da fé cristã. Então, o investimento católico muito na educação para que por meio da educação viesse a evangelização. Próxima questão. A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a luterana, a calvinista e a anglicana. A despeito das características que conferem especificamente a cada uma delas, observam-se elementos que aproximam-se entre si. Um desses elementos é aí aqui vai a minha ressalva aqui, tá? Realmente, gente, uma das formas que a gente tem de fazer aprender é resolver questões, A gente está no ensino médio e a grande porta de entrada no ensino superior é o Enem. O Enem que há pouco tempo aí, liberou o SISU, daqui a pouco tem a chamada do ProUni, e aí está colocando o pessoal na faculdade por meio dessa prova. Então, já que é uma prova, já que é um concurso, devemos estar se preparando no ensino médio, mas também com esse pezinho nesse concurso. Porque ao terminar o ensino médio, temos a formação básica diante das leis brasileiras. Para ter uma formação a mais, aí a gente tem que ir ou para o técnico ou para o ensino superior. Em ambas opções, o concurso é a maior porta de entrada e o Enem é a maior delas. Então a gente pega essas questões do Enem para saber como foi que a gente aprendeu, o que a gente tem aprendido desses conteúdos todos que a gente tem falado aqui, tá? Então, olha, continuando aí com vocês nessa questão, Ele está nos perguntando sobre o que há em comum, o que quesito há em comum nessas religiões todas que surgiram na Europa, nessas religiões protestantes que surgiram na Europa. Elas divergiam em várias coisas, mas tinham pontos em comum. Aí a letra A diz assim: celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Na letra B, a ausência de hierarquia eclesiástica. Na letra C, tolerância em relação às demais religiões cristãs. Na letra D, a afirmação da primazia da Igreja sobre o Estado. E a letra E, crítica às estruturas sociais vigentes. A resposta para essa questão em 1, 2, 3, 4, 5. Está lá na letra A a resposta correta, Celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Eu falei na aula passada, Se você perguntar ao seu avô, à sua avó, como era uma missa, na época deles, de quando eles eram crianças, eles possivelmente vão responder que a missa era toda em latim. Então a Igreja Católica, diferente da Igreja Protestante, manteve durante muito tempo essa tradição de celebrar a missa, de fazer os seus rituais no idioma latim. Então o padre ficava de costa para as pessoas em respeito à presença de Deus que se configurava no altar. E dali ele falava em latim, as pessoas iam acompanhando no jornalzinho, no folheto, iam acompanhando e respondendo à missa. Mas até os anos 50,
a ordem do Vaticano é que as missas fossem celebradas em latim. Depois isso mudou, mas ainda alcançou os nossos pais, os nossos avós, né? Então vamos lá na próxima questão. Deus meu, não se cansando os hereges e os inimigos de semear continuamente os seus erros e heresias no campo da cristandade, com tantos e tantos livros perniciosos que são republicados a cada dia, é necessário que não se durma, mas que nós nos esforcemos para extirpá-los, ao menos nos lugares onde isso já é possível. Essas são as palavras do cardeal Roberto Bellarmino no ano de 1614. Então a gente, quando tem um texto em história, né, a gente dá uma relida nesse texto e se ater principalmente ao ano e à pessoa que está escrevendo isso, né? Cardeal aí não é um nome, né? Cardeal é um cargo, então o cardeal ele é um alto cargo da Igreja Católica. Então a gente está num tema chamado Reforma Protestante e está pegando uma fala de alguém que tem um alto cargo na Igreja Católica e aí lá já do século XVII, né? Então, tendo em vista o contexto da época, pode-se inserir que os hereges e os inimigos aos quais o autor se refere eram principalmente os jansenistas e os muçulmanos. Na letra B, cátaros e os letrados. Na letra C, os hussitas e os feiticeiros. Na letra D, anabatistas e os judeus. Na letra E, os protestantes. De quem será que esse cardeal está falando? Em 1, 2, 3, 4, 5? A resposta certa são os protestantes e os cientistas. Você de casa já deve ter acertado, porque é o contexto que estamos falando, né? Nossa aula é sobre reforma protestante. E eles aparecem ali junto com os cientistas. Olha lá o século XVII, né? É o tempo de Isaac Newton, né? E antes dele já tinha visto Galilei, né? Desafiando os dogmas da igreja com suas ideias, baseado no que a gente chama de ciência, né? A prova dos seus experimentos, né? Onde você pode provar aquilo que está dizendo. Então isso era encarado como uma heresia, né? O que é uma heresia? É quando você vem com a ideia que é diferente do dogma. Então o herege é aquele que tem uma ideia que se contrapõe ao dogma, é a heresia. Próximo quesito, né? Se um homem não trabalhar, também não comerá. Essas palavras de São Paulo, o apóstolo, são mais condizentes com a ética do... Aí tá lembrando o Hegel, não? Se o homem não trabalhar, também não comerá. Essas palavras de São Paulo, o apóstolo, são mais condizentes com a ética do... Letra A, catolicismo medieval. Letra B, protestantismo luterano. Letra C, protestantismo calvinista. Letra D, catolicismo da Contra-Reforma. Ou letra E, anglicanismo elisabetano. A resposta correta em 1, 2, 3, 4, 5. Protestantismo calvinista, né? Então, João Calvino é aquele camarada que está lá em Genebra e ele aproveita ali uma revolução para implementar essa ideia protestante, né? Para ter um contraponto ao catolicismo vigente que apoiava o outro lado da revolução. E dentre as muitas coisas que o calvinismo traz, é a marca da bênção de Deus, né? Sobre o homem que está sendo próspero, né? Sobre o homem que está levando para frente as suas riquezas. Então, aquele homem que tem riquezas é um sinal da bênção de Deus sobre a vida dele. Para que a maioria das pessoas alcançasse isso, não seria diferente, né? João Calvino, ele pegava muito firme na questão do trabalho, então da valorização do trabalho. Deus valoriza aquele homem que trabalha, e trabalha muito, né? Então, ele via no trabalho um meio também de salvação e como bênção divina sobre aqueles que seguiam, né? Para você ser um bom trabalhador, uma outra ideia de João Calvino também era a questão da vida regrada. Então, além de muito trabalho, você tinha que ser camarada vivendo debaixo de regras, né? Não ser glutão, né? Não comer muito, não ser uma pessoa gastadora. Então, ter uma vida regulada. Então, a vida regulada, com muito trabalho e vindo a prosperidade, era um sinal da bênção de Deus sobre sua vida, um sinal de que você estava indo no caminho certo. Isso era uma
das muitas teorias que vêm no bojo, né, da ideia do calvinismo. Bom, na Alemanha do século XVI havia grande contradição entre o que a Igreja Católica pregava e o que se praticava. Nos principados, as dificuldades eram enormes. Os camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos. As cidades ansiavam por liberdade. O clero desprezava a missão espiritual. Muitos bispos levavam uma existência de prazer, o que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos apontados no enunciado geraram um ambiente favorável à aceitação do novo credo, sustentado por... Então já o enunciado ele é bem amplo, né, pessoal? Tá recheado de queixas assim, tá bem a cara do contexto da Reforma Protestante, né? Então ele fala ali que os príncipes estavam com muitas dificuldades, estavam sendo cobrados das suas populações, dos seus povos, e aí os camponeses se sentiam sobrecarregados de impostos. As cidades queriam mais liberdade, né? E ali eram vigiados de perto pelo jeito de ser da religião, né? O clero desprezava a missão espiritual. Muitos bispos tinham existência de prazer, o que ofendia os crentes sinceros e simples. Então, aqueles que comandavam a igreja tinham uma vida de luxo em relação àqueles que mais humildes, não tinham quase nada, né? Então, vamos lá. Os abusos apontados no enunciado geraram um ambiente favorável à aceitação do novo credo, sustentado por... E aí vem os reformadores, né? Henrique VIII com a Igreja Anglicana, John Knox, bem antes de Lutero, João Hus também antes de Lutero, João Calvino, esse lá de Genebra, e Lutero aqui na Alemanha. Em 1, 2, 3, 4, 5, a resposta correta é... Então, Martinho Lutero, esse camarada que está se angustiando, né, com todo esse contexto, né? Lembrando da história dele rapidamente, né? Ele é padre, ele faz as missas, né? Faz os rituais católicos todos, e ele está entrando em conflito justamente por causa disso. Ele está vendo a população, né, sofrida, pagando cada vez mais. Ele está vendo as pessoas acima dele, né, dentro do clero, bispos e arcebispos, vivendo uma vida de luxo ao custo de muita pobreza das pessoas que realmente sustentavam a religião. Então isso faz entrar em conflito, e daí ele faz uma peregrinação até Roma, Roma, a capital da igreja, né? No sentido de se purificar, no sentido de buscar respostas, mas ao se aproximar da capital romana, ele percebe muito mais corrupção do que existia lá na Alemanha, de onde ele veio, né? Então, quanto mais perto do poder dentro da Igreja Católica, mais corrupto a situação ficava. E isso foi o angustiando e, ao mesmo tempo, o decepcionando. Daí, quando ele volta dessa peregrinação, ele volta convicto de ir às fontes. E aí uma marca do humanismo já dentro da igreja muito forte, né? Ir às fontes. Onde que começa o cristianismo? O que é que disse Jesus? O que é que diziam os contemporâneos de Cristo? Ir até as fontes. Então, Lutero começa a estudar o que dizia aqueles escritos que a igreja chamava de escritos sagrados, aqueles que foram feitos à época de Cristo, né? Então, o que é que se dizia ali? E Lutero, ao estudar isso, viu muita contradição daquilo que estava nos escritos sagrados com aquilo que os papas diziam a se fazer na época. Uma das maiores contradições que havia era a questão da salvação. Lutero entendeu, lendo os escritos sagrados, que a salvação era dada de graça por Deus. Era uma questão de graça, né? Graça de Deus sobre as pessoas. Enquanto que as bulas papais lembravam sempre que você tinha que fazer por merecer a salvação. Suas obras é que conduziam você à salvação. E essa discordância levou aí ao rompimento de Lutero com a Igreja Católica. Um rompimento que se marcou com a publicação das 95 teses, onde Lutero escreve 95 pontos de discórdia que ele identificou desses escritos sagrados com as burlas papais. Ele publica isso, rompe com a igreja e encontra apoio em alguns príncipes alemães que esconderam Lutero por um tempo, né? Porque ele passou a ser perseguido e perseguido de morte. Lutero publicou vários livros e uma das ações que ele fez também foi traduzir
parte desses escritos sagrados para a língua local. A primeira tradução é do livro de Romanos, onde ele traduz o livro de Romanos para o alemão, na ideia de que as pessoas pudessem ter acesso àqueles escritos sagrados e elas mesmas pudessem ter as suas interpretações sobre o que a gente chama hoje de Bíblia, né? Sobre aquilo que foi escrito à época de Cristo. Próxima questão: os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. Marilena Chauí, Primeira Filosofia. Então, a leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Olha aí, a leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a afirmativa que contém essas características. Letra A nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Letra B. Ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações hierárquicas senhoriais. Letra C. Ruptura com o modo antigo, a qual caracterizava um distanciamento do homem face aos diversos movimentos religiosos. Letra D. Adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Vamos lá? A resposta correta é em 1, 2, 3, 4, 5. Letra A nova postura em relação ao conhecimento, ao qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Então, agora o conhecimento é como aquele conhecimento libertário, né? Você vai entender o mundo de uma forma diferente e o jeito como você se enxerga nele também. Então, isso é uma das características do Renascimento, porque aponta para o humanismo, onde o homem está no centro desse conhecimento, né? Você vai conhecer as coisas a partir de si e conhecendo a si mesmo. Então, o Renascimento traz isso em contraposição ao quê, pessoal? Em contraposição à ideia do catolicismo, do cristianismo medieval, onde colocava o homem em segundo plano, porque o que interessava era conhecer basicamente a Deus. Quanto mais de Deus eu conhecia, menos importava eu conhecer de si mesmo. Próxima questão. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se na Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar. Letra A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Letra B. Houve um resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas. Letra C. Nesse período, reafirmou-se a ideia do homem cidadão. Letra D. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse capacidade de reagir a si mesmo. Letra E. Os estudiosos do período buscaram o apoio do método experimental. Vamos à resposta correta em 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí, letra E, gente. Boa aula para todo mundo, bons estudos e vamos que vamos.